gente e ele fala, cara, a gente vai arriscar. Se isso der certo, isso vai transformar o nosso negócio. Se der errado, a gente vai tomar um baita prejuízo. E foi conseguindo dar conta desses desafios que a gente conseguiu construir o que tem de mais valor no mercado, que é a nossa marca como referência. Essa é a marca da Inove. E hoje, a nossa marca não traduz mais o que a gente faz. E aí foi pensando nisso daí que a gente resolveu mudar completamente a nossa identidade visual. A gente resolveu convidar um cara que é inovador e disruptivo e que tem essa mesma vibe da Inove para conseguir encarar essa missão de frente. A gente decidiu modificar completamente e por isso a gente resolveu convidar o Conrado, que é um criativo futurista que partilha da mesma inovação que a gente. Obrigado. Oi. Pronto. Agora tem som. Tem som. Beleza. O Diego me chamou para fazer a marca, mostrou tudo que eles tinham de tecnologia, de inovação. Eu fiquei muito afim de fazer o negócio, mas eu recusei na hora. Eu falei, não, eu não estou à altura de criar uma marca do tamanho que vocês precisam. Mas eu conheço alguém que possa fazer isso. Aí eu indiquei essa pessoa. Todos conhecem? Eu não ouvi. O Watson. Eu falei, por que a gente não pega tudo que vocês acreditam, tudo que vocês querem falar, tudo que a marca de vocês sintetiza, e a gente conversa com o Watson para ver como seria uma marca construída pelo Watson. Aí eu fui pesquisar para ver se eu realmente estava inovando, que era a proposta. Isso não aconteceu ainda. Então, aqui em São Paulo está acontecendo o primeiro rebranding feito para o Watson. Pode bater palma de novo. Sempre que parecer a hora de bater, vocês podem bater. Pessoal, a nossa parte era mais técnica. A gente precisava, junto com o Conrado, tentar ensinar para o Watson tudo o que a gente fazia. O nosso dia a dia, as ideias, o que a gente acredita, a forma da gente pensar. E aí a gente conseguiu passar tudo para o Watson de uma forma um pouco mais sintetizada. Eu fui explicar para o Watson o que é design, o que é tendência, o que é legal, o que não é legal. Fizemos ele olhar muita coisa, logicamente dando uma olhada para um futuro que a gente imagina. Eu queria algo que trouxesse movimento, que não fosse mais a nuvenzinha da Inove parada. E muita gente ficava falando que parecia o clima de São Paulo. Então a gente explodiu a nuvenzinha, não vai mais ter nuvenzinha. A gente queria uma marca forte, que criasse um impacto melhor, né? Que não fosse inove, né? Muita gente inova, é uma coisa comum. Então a gente queria algo com força, a gente queria algo sexy. Algo que tivesse um impacto que acertasse a cara de quem olhasse. Não houvesse dúvida. Que fosse curtinho. Né? Porque Inove Cloud é muito grande, você vai escrever um e-mail para o cara, fica 10 minutos escrevendo. E que fosse conectado com as tecnologias e com o futuro. Quer falar mais alguma coisa? Posso continuar aqui? Bom, eu vou me despedir aqui de vocês. Só algo que é bacana e o Conrado comentou. Essa é a primeira vez no mundo em que se constrói uma logomarca com IBM Watson em parceria com o homem. Então eu deixo vocês agora com o Conrado para falar sobre futurismo, criatividade e design. Obrigado. E mostrar a nova marca. Então a gente foi pesquisar e colocamos tudo isso no Watson, porque a gente queria algo inteligente, que não fosse tão na cara, e que não fosse difícil. Inove, alguém já escreveu, tentou mandar um e-mail para eles, colocou I9 escrito, tipo o 9 numeral, só fui eu que tentei. Ninguém mais, tá? Desculpa, eu sou meio criativo. Que tivesse esse movimento, como ele já disse. Muitas cores, né? Hoje em dia, quando a gente olha para uma marca,
aquela força de uma cor só, ela morre. Quantas marcas vermelhas? Quantas marcas verdes? Quantas marcas azuis? Então a gente queria algo que ela fosse única. Um exemplo fácil que eu trago é o Instagram. Você consegue falar a cor do Instagram? Não, ela vira a cor do Instagram. Então a gente trouxe esse mesmo mindset. E a gente colocou tudo isso no Watson, para ele imputar, para ele mergulhar e trazer a resposta para a gente. Parte do nosso briefing, para ele entender, e a parte mais técnica, obviamente, eles vão poder falar, foi criar um manifesto, né, para ele ir contando para o Watson o que a gente queria, qual era o sentimento que essa marca tinha que ter. Jogamos e cruzamos alguns bancos de dados com fontes interessantes de pessoas que têm a mesma visão e que usaram nas suas campanhas ou nas suas marcas essas mesmas fontes. A gente pediu uma forma para o Watson que trouxesse essa fluidez, que trouxesse essa adaptabilidade e a inovação como algo circular, algo como a roda, né? E por fim, cores, né? Ele achou algumas cores interessantes pra gente e a gente falou, agora coloca essas cores naquela bolinha. E agora traga um nome pra gente, como tudo que a gente falou. Então hoje nasce a Nexo e morre a InnovCloud. Vocês estão vendo a primeira marca criada por Watson em parceria com o ser humano. Pode bater palma de novo? Só vou colocar na minha apresentação um segundo. Bom, meu nome é Conrado, ele já apresentou. Né? Eu sou essa figura de preto, esquisita, de saia. Trabalhei com algumas marcas, algumas agências que estão no mercado tentando inovar, algumas que estão em grande ascensão, como a Mutato, a Live. Trabalhei com a Isosphere, que é uma academia de arte e tecnologia. Hoje eu estou na Jusce, tendo um grande desafio de criar uma inovação num cenário que já é muito inovador. Está sendo uma grande honra. Algumas marcas que eu já trabalhei, ficaram algumas de fora. Hoje eu tive a notícia muito boa de que eu ganhei Uber para uma agência. Segredo ainda. E estudando antropologia, estudando o homem, que é da onde derivou todas as tecnologias, que é um assunto que eu gosto muito, a gente consegue ter uma visão do que é o futuro, né? do para onde as coisas caminham hoje. E o Martini, um cara que eu gosto muito, tem um representante aqui da Flag, ele fala uma frase que todos nós temos que ter em mente. A mudança não é mais uma opção. Não é mais. Quando a gente coloca a criatividade para trabalhar junto com a tecnologia, como a gente viu hoje, coisas infinitas podem acontecer. E eu volto na antropologia mesmo. Quando os homens criaram os deuses há muito tempo atrás, e toda essa ideia de divindade, de onisciência, onipotência, se conectar com as coisas, a gente criou isso no mundo imaginário e hoje a gente persegue pouco a pouco esses mundos. Nós voamos, nós nos conectamos, nós vimos através de devices de outras pessoas que estão em outros lugares e isso é muito poderoso. Estudando esse ciclo de como o homem imagina e constrói, eu cheguei num conceito chamado Ontological Design, que ele explica que é quando você cria algo, esse algo te cria de novo. E é um loop infinito. Então, quando o homem inventou o martelo, as coisas que ele construiu com esse martelo, construíram ele de volta. Deixaram ele construir coisas maiores. E essas coisas maiores deram possibilidade para ele imaginar mais e criar mais. Né? Deixa eu ver aqui. E então, eu gosto de trazer esse exemplo. Eu geralmente faço muitas palestras para criativos falando sobre tecnologia. É a primeira vez que acontece o inverso. Que eu venho falar de criatividade para pessoas que manjam muito de tecnologia. Geralmente eu uso o Skype nessa hora, esse é o exemplo que eu uso o Skype, então eu resolvi trazer algo um pouco fora do cenário de vocês. Quando a Mary Shelley, em 1813, inventou e criou o Frankenstein, é um tempo muito longe, né? O que existia em 1813? Nada.
em termos de ciência, de medicina, era muito escasso. Em 1856, o primeiro transplante de órgão foi feito. Percebem o gap? O homem imaginar e inventar algo até isso se tangibilizar? O desfibrilador foi inventado 10 anos depois. Se vocês lembram do Frankenstein, ele é despertado com um raio. E em 2017, a Itália marcou para, acho que outubro, o primeiro transplante de cabeça. Então, a possibilidade que ao longo dos anos nós vamos imaginando um mundo ideal e perseguindo ele para o real é o que nos trouxe até aqui, né? E hoje eu não vim mostrar quais são as grandes possibilidades, né? Eu não sou aquele futurista que fala, vamos ter carros voadores, vamos ter carros que andam sozinhos, vamos ter braços biônicos. Eu quero trazer realmente uma indagação de quando se olha para a humanidade hoje, o que nós estamos sonhando para esse futuro, já que nós já alcançamos tudo o que foi sonhado até agora.